Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje, com culinária afetiva, vou falar do mineirês, claro, comidinha de vó. É a travessa portuguesa, uma travessa com batatas gratinadas para acompanhar um franguinho, um molho branco, bastante queijo, azeitona preta. Então assim, ó, não tem erro, não tem como ficar ruim, né? Ó, se você ficou curioso ou curiosa para aprender essa receita, a gente vai destrinchar todo o passo a passo. Vou te ensinar a fazer o molho, o ponto de cozimento das batatas, então fica ligado. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem travessa portuguesa aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia com carinha de Portugal e jeitinho brasileiro, você vai precisar de meio litro de leite, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga, 300 gramas de batata, 300 gramas de filé de coxa e sobrecoxa, 200 gramas de requeijão, 150 gramas de queijo provolone, 150 gramas de queijo parmesão, 100 gramas de azeitonas pretas sem caroço, 5 ovos cozidos, sal, pimenta do reino e azeite. Primeiro passo é cozinhar o frango. Eu já tô com o meu frango cozido aqui, vou trazer ele aqui para o meio para te mostrar esse cozimento. Eu vou te explicar o que eu fiz aqui, né? A gente está usando filé de coxa e sobrecoxa, que é a coxa, sobrecoxa desmembrada e já desossada, que você encontra às vezes até naquele pacotinho congelado no mercado. Se não estiver achando, com certeza no açougue você vai conseguir. Primeira coisa, por que eu escolho, né, a coxa sobre coxa? A gente está falando do corte mais saboroso do frango, né? O corte que é mais entremeado, com colágeno, com gordura, com vascularização sanguínea, por estar perto ali do osso, né? A carne que é grudada no osso sempre é uma carne mais gostosa, mais suculenta. Você vê que ela é uma carne mais escura do que a carne do peito, tá vendo? Pode fazer com peito? Pode. Inclusive aqui você pode pensar em outras proteínas e pode pensar em dispensar a proteína de origem animal também, tá? Dá pra fazer esse prato aqui sem usar carne, mas eu quero fazer com carne de porco, Arthur, pode. Quero misturar, quero botar um bacon, uma calabresa. Gente, aqui vai caber tudo de carne que você quiser trazer, tá? Uma carne desfiada, uma carne moída, tudo isso vai deixar tudo muito gostoso. Lembrando, dispensa o uso da carne. O foco é a gratinar a batata no molho branco, uma batata com queijo, aí você vai botar uma azeitona, você pode incrementar com uma cebola, pimentão, o que vier na sua mente. O frango, o que eu fiz? Eu temperei ele com sal, pimenta do reino e também cúrcuma. Cúrcuma, que é o açafrão da terra em pó, né? Aí a gente tempera para dar essa cor com a cúrcuma. Aí você vai dar uma rápida refogada nos filés, não precisa cortar, tá? Nos filés no fundo da panela de pressão, coloca um dedinho de água no fundo, tampa e deixa cozinhar por 15 minutos. Quando pegar a pressão, você abaixa o fogo e conta 15 minutinhos. Aí ele vai sair dali de dentro macio, cozido no ponto. Aí você vai cortar em cubinhos igual tá aqui o meu, tá bom? Vamos para as batatas então, que a gente vai botar as batatas para cozinhar agora. Então, ó, aqui eu tenho as batatas, a gente tá usando batata inglesa, mas você pode usar a batata Asterix. Se você quiser alterar o sabor, fazer com a batata baroa, também vai ficar muito gostoso. Eu sou muito fã da batata baroa. Batata doce, se você quiser misturar 2 tipos de batatas, também dá certo, tá? Eu quero te inspirar aí a criar do seu jeito esse prato, porque como eu falei, culinária afetiva. Então você na construção dos ingredientes, você traz a memória, a sua memória para esse prato, tá? Eu tirei ali a água do demolho da batata, né? Que ela tava de molho aqui numa água com sal, só para não escurecer. Então, a gente cortou, descascou, né? E aí com a ação do tempo, a oxidação geralmente promove que a batata fique escura. Quando você tiver que fazer isso, descascou a batata, não vai cozinhar, não vai temperar, não vai fazer nada, coloca ela de molho numa água com sal, que ela não escurece, tá? Eu vou botar aqui, ó, nessa panela para cozinhar por 5 minutos, água fervendo ali já, tá? Então 5 minutinhos a batata vai cozinhar ali, vou colocar um sal também, para já ir temperando essa batata. 5 minutos, ela vai sair daqui ainda quase crua, sabe? Um al dente que é quase cru. E é isso que a gente quer mesmo, não tá errado, tá? Você não vai fazer aqui ponto de purê. Eu não quero que essa batata ela desmanche, ela ainda vai passar, a gente ainda vai refogar ela para temperar com alho. A gente vai colocar ela para assar. Então no final desse processo ela tem que estar desmanchando. No começo não, porque senão no final que você vai ter um purê de batata. E não é isso que a gente quer, tá? Então cozinha ela rapidinho, tira o dente, escorre, pode até dar um banho de água fria para poder parar o cozimento. Nós vamos fazer aqui agora um
molho bechamel, né? Um molho branco, a base do molho bechamel. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite, bem pouquinho, tá? Não é para ter azeite nessa receita, mas a gente faz isso por segurança, para evitar de queimar aqui a manteiga. Pedi para o Gil desligar aí o glorioso ar-condicionado. Aí, agora sim, Gil. Vou colocar a manteiga aqui, ó, para derreter no fundo dessa panela. E essa técnica, o molho branco, ele sempre começa com isso, né? Às vezes muita gente aí faz aquele molho com creme de leite, amido de milho e acha que aquilo é o molho bechamel, né? O molho branco. Não tá errado fazer aquilo, né? Mas o clássico molho bechamel, o molho branco clássico mesmo da culinária francesa, ele começa assim, ó, com manteiga, tá? Não vai esse azeite que eu coloquei, mas eu coloco para garantir que não vai queimar a minha manteiga, né? Que a manteiga tá cara, então se eu perder essa manteiga aqui não fica legal. Então eu já coloco o azeite para garantir que não vai ter a queima da manteiga. O azeite ele tem um calor específico mais alto, ele queima mais devagar do que a manteiga. Então ele segura aqui, ele equilibra os calores específicos e evita a manteiga de queimar. É essa técnica que eu estou usando, ó. Eu refogo a manteiga aqui até ela derreter bem, tá? Deixo ela soltar um aroma de manteiga assim no ar, né? Eu senti que ela tá evaporando, aí eu entro com a farinha de trigo. Ó, mistura bem a farinha de trigo na manteiga para evitar de queimar. Eu tô fazendo no fogo alto, tá? Sempre quando eu tô usando fogo alto aqui, você na sua casa se sentir mais seguro, usar o fogo mais brando, né? Em algumas partes, quando puder, eu falo. Quando tem que ser calor alto mesmo, aí tem que ser, não tem jeito. Mas aqui no caso você pode usar o fogo baixo, tá? Para evitar queimar as beiradas, para você poder ter mais controle. E aqui você vai refogar, ó, até vou abaixar o fogo porque esquentou demais. Você vai refogar aqui até você começar a sentir cheiro de biscoito assando. Eu acho que é a melhor definição para esse aroma que tem aqui, porque é sinal de que a farinha cozinhou, tá? Então feito isso, ó, você já começa a entrar com o leite. Fazendo assim, entrando com o leite aos pouquinhos, nunca o seu molho vai ficar com bolinha, né? Aqueles grumos que a gente chama. Se você respeitar essa técnica que eu uso aqui, ó, de ir colocando o leite aos pouquinhos, você nunca vai ter esse problema, tá? Então eu coloco um pouquinho só no começo e aí depois, as outras vezes que eu vou adicionando leite, eu vou aumentando gradualmente. Então na segunda vez, eu já coloco um pouquinho mais do que foi na primeira. E assim a gente vai, ó. Primeiro coloca, dissolve bem, deixa formar essa massinha, essa pastinha que se forma aqui no fundo. Aí você já vem com mais leite. Mais uma vez o mesmo processo, ó. Adiciona o leite e dissolve ele bem aqui entre a farinha até formar, né, uma pastinha, fica parecendo um patê. Olha ali, ó. Tá vendo? E quanto mais leite você vai colocando, mais essa pastinha vai ficar líquida, né? Ela no começo é quase uma massa e aqui agora, ó, ela já é um gelzinho, tá vendo? Agora eu já posso colocar mais leite do que foi na primeira, na segunda, na terceira adição. Na verdade, ó, dessa vez aqui a gente já pode colocar tudo, tá vendo, ó? Então adicionei o leite todo. Enquanto isso, as nossas batatas estão cozinhando ali, ó. Tá quase na hora de tirar elas também. Aqui eu tô esfregando as beiradas da panela para evitar alguma farinha que tenha ficado acumulada. No fundo também, esfrega bem o batedor no fundo. Faz assim, ó, pronto. Aqui eu já posso aumentar o fogo. O que eu vou fazer agora é colocar sal. Não muito, tá? Porque esse molho a gente vai colocar nele requeijão e também ele vai se infusionar com o queijo ali no forno. Então os queijos já tem bastante sal, então vai devagar, não precisa colocar muito, tá? Se você quiser incrementar aqui com uma noz moscada, um dentinho de cravo, às vezes um pedaço de cebola aqui dentro para saborizar esse molho, também pode, até uma folha de louro também, tá? Classicamente o molho bechamel ele ainda vai esses ingredientes que eu falei, a noz moscada, a folha de louro e a cebola. Então enquanto o molho vai espessando aqui, você deixa a folha de louro ali dentro, o cravo aqui dentro, o pedaço da cebola e depois você retira, né? Ele vai pegar o sabor bem suave, tá? Mas aqui no caso, como a gente está indo para um perfil mais português, eu resolvi retirar esses ingredientes, tá? Para ficar um molho bem de queijo mesmo, para pegar o defumado do provolone, o azedinho ali, né? A acidez do parmesão. Então, ó, ele vai espessando aqui, daqui a pouco ele vai ferver
e aí você já pode retirar e deixar esfriar. Depois que ele ficar pronto, você pode... aqui ele já esfriou, mas não tem problema. Você, com ele quente é mais fácil. Adicionar aqui dentro dele o requeijão, tá? O requeijão vai trazer uma sedosidade para esse nosso molho. Vai deixar ele aqui com um perfil de sabor mais puxado para o queijo, né? É como se a gente estivesse transformando esse nosso molho branco agora numa funduta de requeijão. Vai dar brilho, vai deixar ele aveludado e também com um gosto diferente, ainda mais saboroso, tá? Então, ó... faz isso aí, mistura bem o requeijão no molho branco. Como que foi feito esse molho branco? Eu derreti primeiro a manteiga com um fiozinho de azeite para evitar queimar a manteiga, bem pouquinho de azeite para não dar gosto, tá? Derrete a manteiga, entra com a farinha de trigo, refoga ela bem. Pode ser no fogo alto, se você for fazer no fogo alto, tem que deixar mexendo sempre até cozinhar a farinha. Como que eu sei que cozinhou a farinha, Arthur? A mistura vai ficar meio lisa, mas você também, pelo aroma, você consegue sentir cheiro de biscoito assando, bolo assando, é porque a farinha cozinhou. Aí você vai entrar com leite, mas aí você vai entrando aos pouquinhos, tá? Primeiro você adiciona um pouquinho só de leite, só um pinguinho. Adiciona, mexe bem até dissolver tudo. Aí você entra com mais um pouco, já o dobro da primeira entrada. Mistura até dissolver tudo. Na terceira, você já pode colocar o leite todo, ou então você pode quebrar para uma quarta. Você vai colocar mais um pouquinho na terceira, mistura bem e aí entra com o restante do leite, tá? Assim, fazendo assim, o seu molho branco, ele não fica com grumo, né? Que é aquelas bolinhas que deixam o nosso molho feio. Aquilo é a farinha que se acumula em alguns pontos e acaba deixando uns gruminhos. Assim ele vai ficar lisinho, igual o meu aqui. Aí você vai temperar com sal, pimenta do reino, vai deixar ele ferver. Aí você abaixa o fogo, porque senão ele pode entornar. Uns 5 minutinhos ali dele apurando, você desliga, entra com requeijão e tá pronto. Coloca pouco sal, tá? Porque o requeijão já tem bastante sal. Batatas cozidas, aqui ó. Coloquei uma panela com água para ferver, sal. As batatas entram assim, ó, cortada em rodela, espessura de um dedo, tá? Pode ser um pouquinho mais grosso ainda, mais fino não, tá? Um dedo de espessura é o ideal. Você vai deixar cozinhar por 5 minutos. Cozinhou, escorre, passa numa água fria para parar o cozimento e elas estão prontas aqui, que agora a gente vai refogar elas com tempero. Eu já tenho ovos cozidos também, esses ovos aqui, ó, ferveu a água, você coloca um pouco de vinagre na água para evitar estourar a casca do ovo. 10 minutos, de 8 a 10 minutos, tá? Retira dali, dá um banho de água fria também para facilitar descascar. Fazendo até 10 minutos, a sua gema vai ficar bem amarelinha assim, tá vendo? E a clara, mais importante do que a gema amarelinha é essa clara branquinha. O ovo, se ele cozinha muito mais que 10 minutos, às vezes 12, 13, tem gente que gosta do ovo muito cozido. Só que o que acontece? O enxofre que está presente no ovo, ele predomina, ele vai cozinhar, então vai ficar com gosto de enxofre o ovo, tá? Pode ser até que a clara fica meio acinzentada. Vocês já cozinharam um ovo que a clara ficou meio acinzentada? É porque cozinhou demais. Não é para ficar assim, tá errado, fica com gosto ruim, não é legal. Então já vamos mudando essa ideia aí, ó. Quanto mais a gema mais mal passada, né? Ela não tá mal passada, ela tá ao ponto, a gente diria. Ela vai ter mais sabor, a clara vai estar mais cremosa, então o ovo fica muito mais gostoso assim. O frango, já falei no primeiro bloco, mas eu vou revisar com vocês. Eu estou usando filé de coxa e sobrecoxa, que eu acho mais saboroso. Pode fazer com peito? Pode. A gente pegou os filés, temperou com sal, pimenta do reino e o açafrão, refoga no fundo da panela, um dedinho de água, não precisa cobrir de água, tá? Tampa, 15 minutos, quando pegar a pressão você abaixa o fogo, conta 15 minutos, depois você retira dali de dentro e pica ele em cubinhos aqui. Vamos então para a montagem da nossa travessa. Ó, primeira coisa, eu já estou aqui com a frigideira quente, eu vou colocar um pouco de azeite aqui dentro. E aí, ó, eu tenho aqui alguns dentes de alho laminado, eu tenho 5 dentes de alho laminado. Aqui você pode colocar cebola, você pode fazer com pimentão, você pode colocar outros aromáticos aqui, a gente vai usar só alho hoje, tá? Porque como a gente está usando 3 tipos de queijos diferentes, eu não quis trazer para essa receita nada de muito tempero, o alho já é o suficiente, cebola, pimentão que vai ter muito sabor, escolhe um deles só para não brigar muito aí com os queijos, tá? Então, ó, deixa o alho começar a querer pegar uma cor. E aí, ó, ele vai começar a ganhar uma corzinha, tá vendo, ó? Você vem aqui, nessa parte, dá uma temperada nele. Coloca aqui, ó, sal, que tá começando a dourar. Pimenta do reino. Eu vou colocar aqui parte das azeitonas para refogarem junto com esse nosso alho.
e uma parte eu vou deixar para colocar por cima. E também as nossas batatas. E isso aqui é para essa batata pegar o tempero, para ela ficar bem saborosa, tá? Você poderia simplesmente montar sem fazer isso. Mas só que o que acontece? Aí a sua batata corre o risco de ficar sem graça. Então tempera bem ela nessa parte, deixa ela pegar o aroma do alho, deixa ela conversar com as azeitonas aqui, que isso vai fazer diferença no final do processo, tá? Ó, vou dar uma refogada aqui. Só mais um pouquinho, só até eu ver, né, que essas batatas começaram a corar. Ó, o alho já tá douradinho, então vai trazer uma personalidade pro nosso prato, vai ficar uma delícia. Vem comigo aqui que agora já tá o suficiente, ó. Começou a murchar a azeitona, você desliga. A gente vem para a montagem da nossa travessa. Vou trazer a travessa aqui pro meio. Vou começar colocando, vou misturar primeiro, né? Eu tenho um molho aqui que já tá pronto, ó. Um molho branco que já estava pronto. Aquele outro ali a gente vai deixar para nossa batata sem frango, né? Que a gente vai fazer pro pessoal que é vegetariano. Aqui na TV Diversa tem uma galera que é vegetariano. Então quando a gente faz prato com carne assim, vira e mexe, a gente tenta fazer uma versão sem a carne e fala sobre isso para que todo mundo possa experimentar. Olha aí, ó. A panela já está desligada, né? Aqui tá só no calor dela. Mistura o molho branco aqui nessa batata para ir conversando. E a gente vai pro fundo da travessa com essa primeira parte. Então, ó. Nossa, super cheiroso isso aqui. A chance de dar errado é muito baixa, tá? Se você seguir o passo a passo aqui, pode incrementar. Uma receita muito segura, muito simples, né? Que é só botar no forno ali agora e o forno vai fazer o próprio trabalho dele. Eu vou pegar aqui, ó, agora o nosso frango, vou distribuir ele aqui pela batata, meio que enterrando ele assim no molho, ó. E aí eu tô usando 2 queijos para gratinar, tá? É o provolone e o parmesão. Você pode fazer com queijo Minas, você pode fazer só com parmesão, só com provolone. Por que que eu tô escolhendo os dois? Eu quero te explicar. O provolone, ele vai trazer pra gente o puxa da mussarela. Então, se você quiser usar mussarela, pode. Só que qual a diferença do provolone para mussarela? É que a mussarela, ela não é defumada. Então, o provolone, além de trazer o puxa, ele vai deixar isso aqui com um gostinho defumado, que é uma beleza. E o parmesão, ele tem um potencial de gratinar mais alto, então ele vai formar aquela casquinha e vai trazer toda a sua personalidade, né? O salgadinho, a acidez que só o parmesão tem. Então, vai ficar uma delícia, ó. Vou colocar aqui o parmesão por cima, que eu não vou usar esse parmesão todo, porque é uma parte para outra receita, como eu falei para vocês, né? Que é a versão vegetariana. E agora a gente vai finalizar a nossa aqui, ó. O coentro a gente guarda para coentro, né? O cheiro verde a gente guarda para finalizar no final. Aqui a gente coloca umas azeitoninhas por cima, ó, para ficar bem bonitinho. Aquela cara bem, né, de comida portuguesa. Tem essa decoração, tem esse carinho. Ó, as azeitonas pretas. E aqui a gente também vem, ó, com as rodelinhas de ovo cozido. Vê se não há graça esse prato. Imagina isso aqui depois de gratinado, com esse queijo douradinho. Olha, é complicado, tá? Eu já tô com água na boca só de imaginar o cheiro disso aqui. E aí, como um bom prato português, a gente ainda vai colocar aqui, ó, um fio de azeite por cima, antes de levar para gratinar. Agora sim, o forno está pré-aquecido a 200 graus. Vai ficar ali por uns 15 minutinhos ou até formar aquela casquinha crocante, tá? E aqui a gente tem 2 versões, ó. Uma com frango e a outra sem frango, tá? Dispensa o uso do frango, é só a batata no molho ali, gratinada já é o suficiente. Ó, eu escolhi esse prato âmbar aqui, ó, que é um prato que eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem dele em casa, porque esse prato, essa receita de hoje, né, é uma receita afetiva, de comida de vó. Se você não tem na sua casa, na casa da sua avó, com certeza tinha um prato desse. Lá na minha casa tem, na casa da minha mãe sempre teve esse prato, e eu acho ele acaba tendo esse valor sentimental pra mim. Eu acho muito bonito, eu acho que ele tem essa cara de comida de verdade. Olha esse queijo puxando. Ô Gil, pega isso aqui. Olha isso.
Que Olha. delícia. Olha isso. Aí fica até difícil, né, da gente conseguir servir. Ô, gente, faz essa receita, não passa vontade não, tão simples, tão facinho de fazer. O pessoal aqui da produção tá até reclamando, falando que eu peguei muito, mas, gente, tá irresistível. Ah, eu esqueci, né, ó, aqui, ó, tem um cheirinho verde pra gente finalizar. Então aqui você coloca um cheiro verde no final, que aí vai deixar o prato ainda mais bonito. E mais um pouquinho de azeite aqui na hora de comer, vai valer muito a pena. Ó, agora sim, chegou minha hora de experimentar e ser feliz. Bora rangar, sextou. Sexta-feira gostosa. Ó, gente. Isso aqui tá imperdível, hein? Faz em casa, passa vontade não. Olha. Bom demais. Ó. Gente, quanto sabor. Faz em casa, passa vontade não. Me segue lá no Instagram, @chefarturveloso. Se fizer a receita, me manda a foto lá. Conversa comigo, deixa seu carinho. Tô esperando você por lá, tá? @chefarturveloso no Instagram.